Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar juntos num tema, olha, bem profundo espiritualmente. Essa ideia de sermos morada de Deus. Uhum. É algo que aparece em várias tradições, mas o nosso foco hoje vai ser uma análise bem específica, sabe? Baseada numa pregação sobre Efésios capítulo 2, versículo 22. A gente tem aqui a transcrição dessa pregação, e o interessante é que ela não fica só na definição. A proposta é ir além, investigar o que essa afirmação teológica significa. Sim, na prática mesmo. Exato. Como isso mexe com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Isso. Como pode moldar nossa visão de mundo, nossas atitudes. Então vamos lá, vamos desempacotar isso aí. Logo de cara, a análise que a gente está vendo aqui já joga uma tensão bem humana na mesa, né? A gente se vê como, bom, como pessoas falhas, que erram. Sim, total. Nossa, isso é muito real. Pois é. Aí fica a pergunta: com essa consciência toda da nossa falha, como é que pode caber a ideia de ser morada de Deus? Parece uma contradição, né? Exatamente. E a resposta que a fonte dá para essa questão está naquilo que a gente chama de graça divina. Quer dizer, a ideia de um favor de Deus que a gente não merece, sabe? Hum, A perspectiva é que não se trata de sermos perfeitos para ele morar aqui, é uma escolha dele, uma escolha soberana de querer fazer essa morada em nós, apesar das nossas falhas. entendi. E isso, veja bem, não é pra gente relaxar e falar, então tudo bem errar. Não é isso. É o ponto de partida. É como se essa presença divina fosse justamente a força que nos ajuda a lutar contra essas coisas, a buscar melhorar. Faz sentido. E essa ideia de luta que não acaba, ela é ilustrada de um jeito bem forte na fonte, com a história do pastor Ernesto Tonini. Uma figura conhecida aqui no Brasil, né? Sim, sim, lembro dele. Contam que ele, já com mais de 70 anos, numa aula de seminário, compartilhou que ainda lutava contra pensamentos que não devia, lembranças de erros antigos. Ele não fazia mais, claro, mas a batalha na mente continuava. Nossa, E o ponto dele era esse: a gente precisa vigiar sempre e depender dessa força que vem de dentro dessa presença. Isso me marcou, sabe? Porque quebra aquela ideia de que essa luta tem data para acabar. É uma dependência para a vida toda. sem dúvida. E essa noção de sermos um lugar especial para Deus, ela tem raízes bíblicas muito fortes, né? A fonte explora isso bastante. Quais passagens, por exemplo? Olha, além de Efésios 2:22, que é o ponto central, no qual vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, citam outras bem importantes. Por exemplo, 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Santuário de Deus. Forte isso. É. E tem também 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E ainda 2 Coríntios 6,16, pois somos santuário do Deus vivo. A mensagem que atravessa esses textos é muito clara. A pessoa que crê é vista como um templo, um santuário vivo. O que a fonte está propondo, então, é uma virada de chave bem radical na nossa forma de pensar, né? A ideia de que nosso corpo, nossa vida, não pertencem só a nós, mas pertencem primeiro a Deus, porque fomos comprados por bom preço, como diz lá em Coríntios. Exato. Isso bate de frente com a nossa visão moderna de autonomia total, né? De sermos donos de nós mesmos e ponto final. A argumentação é que fomos feitos para isso, para sermos essa morada. E com essa base, a graça que permite a morada apesar da falha e o fundamento bíblico do corpo como santuário, aí a pregação avança para desdobrar isso em 4 pontos. 4 perguntas-chave. Ah, legal. Para tornar mais prático, né? Isso. São como dimensões para a gente tentar pegar melhor esse conceito no dia a dia. E a primeira virada de chave que a fonte propôs já mexe com a nossa lógica usual. Como assim? É que normalmente a gente pensa: quanto eu tenho do Espírito Santo? Será que eu tenho o suficiente? Preciso buscar mais? Mas a provocação que a fonte joga é: quanto o Espírito Santo realmente possui da gente? Quanto espaço ele tem de verdade na nossa vida? Interessante essa inversão. É, fazer uma analogia com a fé. Muitas vezes a gente trata a fé como, sei lá, uma ferramenta, algo que a gente tem e usa
quando precisa, né? Sim, é comum pensar assim. Mas o argumento é que a fé de verdade é mais. É tipo um reino onde a gente entra, uma realidade que nos envolve, que nos possui e não só algo que a gente possui. Seria, então, se deixar ser possuído, ser tomado pela visão, pelo propósito de Deus. Nesse ponto, a fonte cita o Millard Erickson, um teólogo, que disse algo mais ou menos assim: ser cheio do Espírito não é tanto a gente conseguir mais do Espírito, mas sim ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Uma fatia maior, gostei disso. Isso é chave na argumentação. A pregação critica, e critica forte, uma motivação que considera egoísta. Aquela de buscar Deus ou o Espírito só pelos benefícios secundários, sabe? Bênção material, cura física, prosperidade. Ou até poder e dons para se mostrar. Ah, entendi. A busca por interesse. Exato. A ênfase é forte. O sacrifício de Cristo na cruz não foi primariamente para garantir uma vida boa aqui e agora. Foi para salvar a alma, para reconciliar com Deus. As outras coisas boas, segundo essa visão, elas vêm junto, como parte do pacote. Mas o foco não deveria estar nas migalhas, entende? Mas sim no relacionamento, no propósito maior. Faz sentido. Aí a pergunta que fica é: o Espírito Santo de fato nos possui? Ele guia, controla? Ou somos nós que ainda estamos no controle tentando usar Deus para os nossos fins? É uma pergunta que incomoda, né? Com certeza. E se a questão é quanto ele nos possui, o passo seguinte é pensar na constância disso, né? E aí entra a segunda questão que a fonte levanta: quanto nós permanecemos nele. Uhum. Aqui, o texto busca ajuda no John Stott, um teólogo anglicano bem influente. Ele fazia uma diferença entre o que chamava de batismo no Espírito, que ele via como um evento único, a entrada na vida com Deus, na conversão, e a plenitude do Espírito. E qual a diferença? A plenitude para o Stott seria um estado contínuo, algo para ser buscado e mantido todo dia. A analogia que usam na fonte é bem prática, a da higiene espiritual. Higiene espiritual. Assim como a gente cuida do corpo todo dia para manter a saúde, a vida espiritual plena exigiria essa constância, um esforço consciente, diário, para permanecer, para se conservar ligado em Deus. E essa constância é, talvez, o maior desafio que a fonte aponta, né? Porque, assim, é relativamente fácil sentir ou parecer cheio do Espírito num culto, num ambiente mais controlado, né? Verdade. Mas a prova real, argumenta a fonte, acontece lá fora. No trânsito, no trabalho, quando alguém te provoca, como você controla o temperamento, como reage às tentações, consegue manter essa conexão, essa consciência de ser templo ativa no meio da correria, das distrações todas? É um desafio diário mesmo. Pois é, permanecer nele, então, significaria essa vigilância constante, essa busca ativa pela comunhão, não só em momentos isolados de fervor. A questão é se essa realidade de ser morada de Deus se sustenta e realmente molda nossas ações e reações nas situações mais comuns e, às vezes, mais difíceis da vida. Nossa, essa questão da constância no dia a dia dá muito o que pensar. E se essa conexão é real, se ela é constante, a fonte argumenta que vem uma consequência natural. E isso leva a gente para a terceira dimensão. Quanto somos usados por ele. Ah, sim. A lógica que apresentam é bem direta. Se alguém é de verdade possuído pelo Espírito nesse sentido de ter entregado o controle, e se essa pessoa busca permanecer nele sempre, então, naturalmente, essa pessoa vai ser um instrumento nas mãos dele. Faz sentido. Usam até uma comparação meio rústica, mas direta. Cachorro late, gato mia, crente cheio do Espírito é usado. Seria quase que inevitável, sabe? Uma consequência da presença divina ativa na vida da pessoa. E é importante a gente entender o que significa ser usado aqui, segundo a pregação. Não é para buscar destaque, status, fazer coisa espetacular para aparecer, não. Certo. Pelo contrário, significa ter um impacto bom na vida das pessoas ao redor. Ser como um bálsamo, sabe? Alguém que conforta, que edifica, que aconselha, que reflete a presença de Deus de alguma forma. Significa usar os dons, os talentos que cada um tem, seja para falar, para orar pelos outros, para música,
para o serviço prático, para limpar o chão da igreja. Não importa. Mas usar não para si mesmo, para se promover, mas para a glória de Deus e para o bem dos outros. Entendi. Servir, basicamente. Isso. A fonte até conta um exemplo de um amigo do pregador que anos depois agradeceu ele por ter insistido em falar de fé lá na juventude. Mostra como uma influência, às vezes quieta, feita nos cantos, pode dar um fruto enorme lá na frente. Que legal isso. Mas aí vem a pergunta incômoda de novo. Se essa utilidade, esse transbordar para a vida dos outros não está rolando, será que a morada está mesmo ocupada? Será que não falta entrega? O ser possuído ou constância, o permanecer? Ponto importante. Ao mesmo tempo, a fonte alerta contra os usos errados, né? Usar espiritualidade para manipular, para bajular gente importante para ganhar algo. Ou o contrário, usar a própria Bíblia com agressividade, como se fosse uma arma para matar as pessoas em vez de trazer vida. Nossa, é um equilíbrio delicado, né? Ser usado, mas da forma certa. Essa conexão entre vida interior e impacto exterior é muito forte mesmo. E para isso tudo funcionar do jeito certo, alinhado com Deus, a fonte aponta para a necessidade de direção. E aí a gente chega na quarta e última questão. Quanto ele nos lidera? A liderança do Espírito. Exato. A ideia central é que o Espírito Santo é apresentado como verdadeiro líder, da igreja como um todo e da vida de cada um também. A fonte faz um contraste bem interessante entre duas igrejas lá do Novo Testamento. Quais? De um lado, a igreja de Corinto, descrita como cheia de dons, carismática, né? Mas ao mesmo tempo cheia de problema. Divisão interna, imoralidade. Lembra daquele caso do cara que vivia com a madrasta e a comunidade meio que aceitava? Lembro, sim. Bem complicado. E eles resistiam muito à liderança do apóstolo Paulo. Eles tinham um espírito, digamos assim, mas, pela análise da fonte, não se deixavam ser possuídos ou liderados por ele. Entendi o contraste. E a outra igreja? A outra é a de Éfeso. Embora depois ela tenha recebido um puxão de orelha para voltar ao primeiro amor, no início, lá no livro de Atos, ela é vista como uma comunidade que se deixou guiar pelo Espírito, e o resultado foi um crescimento enorme, uma influência positiva na região toda. Interessante. E a pregação reconhece que nós, humanos, temos uma dificuldade natural em aceitar a liderança. Muitas vezes por causa de experiências ruins, né? Pais ausentes ou autoritários demais, líderes religiosos ou políticos que falharam feio, que foram tiranos, corruptos. Verdade, isso cria uma barreira. Pois é, gera uma desconfiança geral com qualquer tipo de liderança. Mas o argumento é que a liderança do Espírito Santo é diferente. A Bíblia descreve como boa, perfeita e agradável. O exemplo clássico que citam é Atos 13. A liderança da igreja em Antioquia estava lá orando, jejuando, buscando a Deus, e o Espírito Santo deu uma direção clara. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Eles obedeceram e isso deu início a um movimento missionário que mudou o mundo da época. Que história. Então, a questão final é essa: a gente permite que essa liderança divina atue na nossa vida ou a gente insiste em segurar as rédeas, seguir o nosso próprio nariz? Então, olha só, amarrando tudo isso que a gente conversou, dá para perceber como esses 4 pontos que a fonte levanta se conectam de um jeito muito próximo, né? Sim, é uma sequência lógica. A entrega inicial, aquela ideia de ser possuído pelo Espírito, cria a base. Isso leva à necessidade de cultivar a constância, o permanecer nele todo dia. Essa relação constante e profunda, por sua vez, tende a resultar quase que naturalmente num propósito ativo, num transbordar para os outros, o ser usado por ele. E todo esse processo funciona melhor, mais alinhado com o propósito de Deus, quando a gente está disposto a seguir a direção que ele dá, o ser liderado por ele. Parece um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo de se entregar, se relacionar e agir. Exatamente. A mensagem central que a fonte parece querer passar é que ser morada de Deus é apresentado como um privilégio enorme, algo que muda quem a gente é, mas não é algo passivo, tipo um título que a gente ganha e pronto.
Não é só um status. Permitindo que essa presença divina realmente transforme nosso caráter, nossas prioridades e guie nossas ações. Entendi. A fonte até lembra rapidinho de figuras da Bíblia como Abraão, Davi, João Batista, Maria Madalena. Gente muito diferente, com histórias e personalidades bem distintas, mas que tiveram em comum um momento ou uma vida de entrega importante a Deus. A conclusão que fica olhando para eles, mesmo com todas as lutas e falhas que também tiveram, é que essa entrega valeu a pena. Valeu a pena. Não é apresentado como um peso, um fardo para carregar, mas como a porta para uma vida com um propósito maior, uma aventura guiada por Deus. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem provocativa, né? Que sai da própria discussão da fonte. Muitas vezes, a nossa resistência em se entregar totalmente, em soltar o controle para a liderança do espírito, pode vir de um instinto de se proteger, né? Sim, de autopreservação. A gente acha que manter o controle é mais seguro, que ceder o controle é perder algo importante. Só que a perspectiva que a fonte apresenta sugere justamente o contrário. Como assim? Aquela vida que eles descrevem como realmente significativa, cheia de propósito, com impacto que vai além do comum, como a gente vê lá em Atos ou na vida dessas figuras bíblicas, parece que ela nasce justamente dessa entrega, dessa permissão para Deus ocupar o espaço e guiar o caminho. Faz pensar. Então, talvez a questão não seja o peso ou a dificuldade de ser um templo. Talvez a questão mais funda seja: será que a nossa resistência a essa entrega total, a essa liderança divina, não está, na verdade, impedindo a gente de experimentar a vida plena que essa própria condição de morada de Deus oferece? O que será que, lá no fundo, impede alguém de ceder uma fatia maior da própria vida para essa influência transformadora que a fonte descreve com tanta convicção? Fica aí para a gente pensar.